Era uma noite comum, como tantas outras que já passei na estrada. Eu voltava de uma visita rápida à casa dos meus pais, um trajeto que já tinha feito centenas de vezes. A estrada estava vazia, e a escuridão parecia envolver tudo à minha volta. Apenas os faróis do meu carro cortavam a escuridão enquanto eu seguia em direção à cidade. Estava cansado, com o sono começando a me pesar nas pálpebras, mas ainda tinha pelo menos mais 2 horas de viagem pela frente. Eu raramente pegava caroneiros. Sempre tive aquela velha desconfiança de que não se deve confiar em estranhos, especialmente à noite. Mas, naquela ocasião, algo me fez parar. Vi uma figura na beira da estrada, à frente, iluminada pelos meus faróis. Era uma mulher, sozinha, acenando com a mão. A primeira coisa que me veio à cabeça foi o fato de que era uma área completamente deserta. Não havia casas, postos de gasolina, nada. Parei o carro alguns metros à frente dela e olhei pelo retrovisor. Ela estava ali, parada, e parecia desesperada. Baixei o vidro da janela, hesitante, e perguntei: "Você está bem? Precisa de ajuda?" Ela deu um passo em direção ao carro, e pela primeira vez, consegui ver seu rosto à luz dos faróis. Ela parecia cansada, com os cabelos desgrenhados e a roupa amassada, mas não dava sinais de estar machucada. "Eu preciso de uma carona." "Meu carro quebrou mais à frente", disse ela, apontando para trás. Olhei ao redor. Não havia sinal de nenhum carro, mas a estrada era cheia de curvas e subidas. Talvez estivesse fora do meu campo de visão. Contra meu melhor julgamento, decidi deixá-la entrar. "Tudo bem, pode subir", eu disse, destravando a porta. Ela entrou no carro rapidamente, sem dizer mais nada. O silêncio no interior do carro era quase palpável, apenas quebrado pelo som do motor. A mulher sentou-se rigidamente no banco do passageiro, olhando fixamente para frente. "Para onde você vai?", perguntei, tentando quebrar o gelo. Ela demorou um pouco para responder, como se estivesse distraída. "Eu só preciso ir até a próxima cidade. Se puder me deixar lá, já será uma grande ajuda." Assenti com a cabeça e voltei a me concentrar na estrada. Algo naquela mulher me incomodava. Era difícil explicar. Talvez fosse o jeito como ela entrou no carro, tão apressada e sem agradecer, ou talvez fosse o fato de que ela parecia completamente alheia ao que estava acontecendo ao redor. Não tirava os olhos da estrada à frente, como se estivesse esperando por algo. Decidi não pressioná-la com mais perguntas. Já estava cansado, e tudo o que eu queria era terminar a viagem em paz. A estrada à nossa frente continuava deserta. O céu estava sem lua, e as poucas estrelas visíveis mal iluminavam o ambiente. O farol do carro parecia a única luz do mundo, e tudo ao redor parecia estar envolto em uma escuridão opressora. A mulher permaneceu em silêncio por um bom tempo, até que, de repente, ela quebrou o silêncio com uma voz baixa e quase sussurrante: "Você já deu carona para alguém à noite antes?" A pergunta me pegou de surpresa. "Não, na verdade, essa é a primeira vez." Ela assentiu lentamente, sem desviar os olhos da estrada. "Você é corajoso", ela disse, com um tom que não consegui interpretar se era elogio ou um aviso. O silêncio voltou a se instalar, e eu comecei a me sentir cada vez mais desconfortável. Por algum motivo, comecei a sentir que havia algo de errado com aquela situação, mas não conseguia identificar exatamente o que era. Tentei desviar a atenção do meu desconforto aumentando um pouco o volume do rádio, mas as estações estavam todas fora do ar, apenas chiados. Desliguei o rádio.
Continuei dirigindo por mais alguns minutos, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. A mulher ao meu lado estava imóvel, e a temperatura dentro do carro parecia ter caído alguns graus. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mesmo com as janelas fechadas. Era como se a própria presença dela estivesse alterando o ambiente ao meu redor. Você acredita em fantasmas? Ela perguntou de repente, sem olhar para mim. Desculpa, respondi, não esperando esse tipo de pergunta. Fantasmas, ela repetiu, ainda olhando para frente. Você acha que eles existem? Eu ri, tentando esconder o nervosismo. Nunca pensei muito nisso. Acho que não. Ela finalmente se virou para me olhar, e seus olhos pareciam vazios, como se estivessem olhando através de mim. Eles existem, ela disse calmamente. E às vezes, eles pedem carona. Aquelas palavras fizeram o ar no carro parecer ainda mais pesado. Não sabia como responder, então apenas continuei dirigindo. Meu coração estava acelerado, e a cada segundo que passava, eu desejava que a próxima cidade surgisse logo no horizonte para que eu pudesse deixá-la lá. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. À medida que dirigíamos, comecei a perceber que a estrada parecia diferente. Não reconhecia mais os arredores. A vegetação ao lado da estrada parecia mais densa, mais escura. As luzes dos postes, que ocasionalmente apareciam na estrada, tinham desaparecido. O cenário à nossa volta parecia ter mudado, e tudo ao meu redor dava a impressão de ser um lugar em que eu nunca tinha estado antes. Apertei o volante com força, começando a suar, embora o ar estivesse gelado. Olhei rapidamente para o GPS no painel, mas a tela estava completamente em branco. O mapa não carregava, e parecia que estávamos no meio do nada. Essa estrada está errada, pensei. Eu já deveria ter visto alguma cidade ou posto de gasolina. Decidi quebrar o silêncio. Tem certeza de que seu carro quebrou por aqui? Não vejo nada ao redor. Ela não respondeu. Apenas continuou olhando para frente, como se já soubesse que a estrada não levaria a lugar nenhum. Foi então que comecei a entender. A sensação de desconforto, a mudança no ambiente, a escuridão crescente. Aquela mulher não era alguém comum. Para o carro, ela disse de repente, com uma voz fria e autoritária. Desculpa, o que? Perguntei, sem acreditar. Para o carro, ela repetiu, mais firme desta vez. Algo dentro de mim gritava para que eu obedecesse. Pisei no freio e parei o carro no acostamento. O lugar estava deserto, cercado por árvores altas e escuras. Ela abriu a porta sem olhar para mim e desceu do carro. Antes de fechar a porta, ela se virou e olhou diretamente nos meus olhos. Você não deveria ter parado para mim. E então, ela simplesmente desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei sentado no carro, paralisado, incapaz de entender o que tinha acabado de acontecer. O motor do carro ainda estava ligado, mas a estrada ao meu redor parecia mais silenciosa do que nunca. Nenhum som de insetos, de vento, nada. Pisei no acelerador e saí de lá o mais rápido que pude. As árvores à beira da estrada pareciam se fechar à medida que eu avançava, e o caminho de volta parecia interminável. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. O que quer que fosse aquela mulher, eu sabia que algo muito errado havia acontecido naquela noite. Finalmente, depois de o que pareceram horas, avistei as luzes de um pequeno posto de gasolina ao longe. Parei o carro, suando e ofegante, e entrei na loja de conveniência.
O atendente me olhou com curiosidade enquanto eu me aproximava do balcão. Está tudo bem? Ele perguntou, notando meu estado. Eu não sabia o que responder. Eu acho que peguei uma carona com alguém. Mas ela simplesmente desapareceu. O atendente me encarou por um longo momento antes de balançar a cabeça. Você não é o primeiro a dizer isso, ele murmurou. Como assim? Perguntei, sentindo o arrepio voltar. Já vi outros motoristas chegarem aqui assim, contando histórias parecidas. Tem uma mulher que aparece nessa estrada há anos. Ela pede carona, e depois some. Ninguém sabe quem ela é, mas dizem que é o espírito de alguém que morreu por aqui há muito tempo. Fiquei em silêncio, sentindo o peso de suas palavras. O que eu faço agora? Perguntei. Ele apenas deu de ombros. Dirija, e torça para que ela não volte. Saí do posto ainda em choque. Entrei no carro, liguei o motor e comecei a dirigir de volta para a estrada. Dessa vez, com os olhos fixos no retrovisor, esperando que aquela figura sombria não aparecesse novamente.